O Senhor falou a Moisés: fala aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta, uma terumá. O Rabi ria ao chegar a essa parte, citou o versículo: pois Iá escolheu para si Jacó e Israel como seu tesouro especial. Isso está lá no Terrilim 135:4. Ele escolheu e quis unir-se a ele e estar ligado a ele, tornando uma nação única em todo o mundo inteiro, como está escrito. E quem é como o povo de Israel? A nação única na terra. Segundo Samuel 7:23. E os filhos de Israel também o escolheram e se vincularam a ele. Pois eis que acima de todas as outras nações, ele designou principados, potestades especiais, mas reservou a Israel para a sua própria parte especial. Rabi Simeon discutiu o texto. Quem é este Zote que aparece como amanhecer, belo como a lua, iluminando como o sol, imponente como todas as tropas equipadas com estandartes? Ele disse: as palavras quem e este designam dois mundos e que simbolizam a esfera suprema e o começo incognoscível de todas as coisas. E este designa uma esfera inferior, o chamado mundo inferior. E os dois estão inextricavelmente ligados um ao outro. Quando unidos pela primeira vez, este mundo inferior vem como a aurora. Quando tenta crescer, brilhante, quando se aproxima, fica bela como a lua. E quando os raios do sol incidem sobre ela, finalmente é como o sol, quando sua luz lunar se torna plena. Assim, é impressionante como tropas com estandartes, sim, poderosos o suficiente para proteger a todos com poder fornecido pelo mundo superior, através de Jacó. O todo que uniu os dois mundos como um, ele uniu acima e os uniu abaixo. Dele vieram as 12 tribos, de acordo com o padrão superior. Isto é simbolizado as 12 trocas do tetragrama. A gente já tem no nosso canal uma aula falando sobre isso. Jacó, que era um homem íntegro, segundo Gênesis 25:27, trouxe harmonia para os dois mundos, como já foi explicado em outro lugar, ao se casar com Leia e Rahel. A gente também tem uma aula no nosso canal chamada As Duas Torás, que vai falar, ou As Duas Torote, que vão falar de Rahel e Leia. A gente sabe que Rahel é a Torá escrita, e a Leia é a Torá oral. A Rahel, ela está aqui em Malhut, no nível de Malhut, enquanto a Leia está no nível de Binah. Então, elas representam os dois reis. O rei é 5, então quer dizer que existem 5 livros de Torá escritos, que são escritos como corpo da divindade, assim, metaforicamente falando, e a alma da Torá é o Zohar, que vem trazer essas partes mais profundas, mostrando as alegorias que são usadas na própria Torá. E aí continua. Mas outros homens menores que seguiram o exemplo de Jacó, casando-se com 2 irmãs apenas, revelam a nudez, ou seja, desonram o espírito de justiça acima e abaixo, causando antagonismo em ambos os mundos, engendrando a separação, como é escrito. Nem tomarás mulher junto com a sua irmã ou rival dela. Isso é o Levítico 18:18. O que acontece? A gente usando essa linguagem do Zohar, a gente vai entender que toda essa questão que está sendo falada ali é metafórica e que não é uma questão jamais de um casamento realmente. Ainda que a base do peixe seja super importante, vale a pena salientar que o que se está falando é dos mundos espirituais. E que esses mundos espirituais eles são salientados dentro da Torá através dessas metáforas, que são exatamente a forma de se entender o mundo espiritual. O que está sendo falado aqui é que justamente
dentro desse conceito que nós estamos trazendo, dessas esposas, etc., está se falando da união dos mundos espirituais, ou seja, de Malhut, Leia, como a gente disse anteriormente, Leia, ela está aqui no nível de baixo, que é onde nós estamos, que é Malhut, logo ela tem que passar todo um sistema chamado filho e chegar até aqui em Biná, onde está a outra Torá. Ou seja, uma Torá que é escrita é o mundo do corpo e a Torá velada é o mundo da alma. Por isso que quando Jacob se casa com a Leia, ela está coberta. Então ele pensou que ele estava casando com a Rahel, ele gostava mais da Torá escrita, mas na verdade ele estava casando com a Leia. E a Leia vai ser justamente a que teve 6 filhos, inclusive os levitas, são todos da Leia. Traz as claras, essa questão. Ele continua explicando sobre essas 2 Torás, né? E aí ele diz, então eu responderia, certamente assim. E como poderia ser de outra forma? Pois todo o anseio e desejo ardente do mundo inferior, simbolizado por Rahel, é ser em toda aparência externa, como um mundo superior, simbolizado por Leia, e usurpar seus poderes e reinar em seu lugar. Assim, nem mesmo Jacó conseguiu trazer a harmonia perfeita entre os dias, ou seja, entre essas espiritualidades que também são manifestadas dentro da questão das horas do dia. As horas do dia, para aqueles que são cabalistas, começam 3 horas da manhã, onde começam os estudos, as rezas, os tribunais celestes abrem, as escolas divinas abrem, e é uma obrigação do homem, não da mulher. Se caso ela queira fazer, melhor ainda. Então, o homem acorda nesse horário para trazer o ensino da Torá para a sua esposa. A sua esposa deve aprender com o seu marido, que foi designado por Hashem para ensinar a ela e a família a questão da Torá. E aí, o que acontece? Esse homem ele recebe a divindade, então, na mesa deles, eles vão ter refeições de Torá. Eles vão conversar sobre Torá, tudo vai funcionar em torno da Torá e também do Zohar Kadosh. E aí continua. Portanto, outros homens casados com 2 irmãs só causarão inimizade, separação e caos ao remover o véu dos lugares ocultos com relação ao mundo de cima e ao mundo de baixo. Quem? E isto, né, que são 2 formas de ler essa pergunta em hebraico, é chamado de irmãs. Ou seja, esses 2 níveis. Quem e este são 2 níveis de Torá, e que esses 2 níveis eles são chamados de irmãos. Então, quem criou e quem é este, né? Este que criou. E aqui vai dizer, esses 2 níveis estão ligados e unidos ao amor sororal e carinho, são também designadas irmã e filho. Assim, além de serem designados como irmãs, essas 2 formas espirituais de se entender tudo, eles também são designados agora como irmãs, né? Irmãs ou irmã e filha. Todos os mundos acima e abaixo sempre vão ser designados dessa forma. O que acontece com isso? Dentro disso, a gente então entende que todas as perguntas e todas as questões que são colocadas dentro da Torá, elas são metafóricas. Por isso que histórias reais, elas não servem para a Torá. Então, dentro dessa questão, a gente entende, então, que a própria Torá, dentro do seu nível de explicação, ela está explicando para a gente agora o que essas forças. O que é uma irmã dentro da Torá? O que é uma filha dentro da Torá? O que isso está falando?
qual é o nível que está trazendo para a gente? Está falando de questões desse mundo, está falando de questões do outro mundo, está falando sobre que questão? Então, isso vem trazer para a gente exatamente essa explicação, que toda vez que eu leio irmã, filha, filho, tem uma questão mais profunda sendo revelada aqui. Então, com isso, a gente avança e vai entendendo um pouco mais dentro dessa questão. Deixa a gente continuar aqui. E ele continua. Pela influência simbolizada pela Liud, que representa o ponto primordial, superior, que saiu do absolutamente oculto e incognoscível, o misterioso e ilimitado em Sof. Então, deste incognoscível saiu um fino fio de luz que estava oculto, invisível, mas que continha todas as outras luzes e recebia vibrações da Torá, que não vibra e reflete a luz daquilo que não a difunde. Este fino fio deu à luz a origem de outra luz para entreter e esconder. E nessa luz foram tecidas e modeladas 6 impressões, que só carregam luz esbelta, sabe quando vai se esconder e brilha através da outra luz. A luz que sai da tênue luz é poderosa e terrível, e se expande e se torna um mundo que ilumina todos os mundos sucessivos. Um mundo oculto e desconhecido, no qual residem 6 milhares de milhares de poderes e hostes superiores. Quando os mundos foram todos concluídos, eles foram todos unidos em um único organismo, e são simbolizados pela letra Vav, 6. Quando se junta o mundo velado e Yud-Rei, e esse é o significado esotérico da palavra, porque Jacó escolheu Ayá para si mesmo, mas quando o Vav emerge ao contido do Yud-Re, Israel alcança sua posse cara, ou seja, esse encontro, essa força, ela custa caro, ela não é barata. Isso é, para todos os outros homens não receberem permissões para entrar no ponto mais alto de Binah. Olha a discussão que nós estamos tendo aqui, o quão sério é isso. Então, a gente está falando do tetragrama, 2 partes superiores, e o de Re, depois o Vav, que atravessam 6 sefirotes, até chegar ao rei de Malhut, e que isso se paga caro, e que tem que unir essas irmãs, que são chamadas dentro da Torá às vezes de irmãs, mãe e filha, e que agora eles têm que saber fazer isso de uma forma correta, com um bom ensinamento, para que eles não façam essas irmãs brigarem, porque nem mesmo Yaakov ele conseguiu falar sobre isso. Depois continua discutindo sempre os níveis espirituais dentro da Torá, os níveis inferiores, os níveis intermediários e os níveis superiores, que devem ser unidos em um só. Então, todas as sefirotes elas têm que se tornar uma só, primeiramente reconhecendo que o Eterno é um e que todos os poderes e que tudo o que acontece está sob a sua jurisdição. Ou seja, apesar de ter um tribunal celeste, tudo o que acontece está exatamente sobre a ordenança do juiz. Então, o juiz, que é Hashem, ele vai ver as sentenças, e as sentenças elas são somente outorgadas quando passa sobre o seu crivo, e ele, então, pesa todos os porquês e os poréns, e aí sim, tudo vai acontecer na sua vida. E continua o Rabino falando aqui. Abijidá relacionou este texto com o versículo: quão grande é a tua bondade que guardaste para aqueles que te temem, que trabalhaste para aqueles que confiam em ti diante dos filhos dos homens. Isso é o Terrilim
21, 20. E ele disse: esse versículo foi suficientemente bem exposto pelos companheiros, mas a lâmpada sagrada, que é Rabi Simeão, encontra nele uma das mais profundas lições esotéricas. O grau mais alto, esotericamente conhecido como mundo superior, é designado como meu, quem? E somos ensinados que Má contém uma alusão a Meá, que é 100. Por quê? Todos os graus superiores, quando totalmente realizados, são incluídos neles, porque o mundo abaixo é chamado Má. Ou seja, o nosso mundo é chamado Má porque é formado de um Mem e de um Re, que é exatamente 45, o número 45 de Má, que está ligado ao nome Adão, que é formado por um Aleph, um Dalet e um Mem, também formando o número 45, o numeral 45. Então, esse 100 porque, embora a emergência do superior se manifeste neste último de modos, graus em maior extensão do que em qualquer estágio anterior, ainda é misterioso. O que você vê? O que você sabe? Quanto às palavras grande é a tua bondade, elas conotam a fundação do mundo, como no versículo: grande é a bondade para a casa de Israel, segundo está lá no Isaías 67, 7. Diz-se que aqui que isso está oculto, porque foi separado como a luz primordial, que é chamada de boa. O versículo continua: o que você faz para aqueles que confiam em você? Eis que nessa fundação está a edificação de tudo do mundo inteiro, das almas, dos espíritos. Esta é a força oculta por trás da criação do céu inferior e da terra. E esta também, a força oculta por trás da construção do tabernáculo, que foi erguido à semelhança do mundo superior e do mundo abaixo. E este é o significado das palavras: deixe-me levar uma oferta alçada, ou seja, pelo mar. 2 graus são purificados como um no tabernáculo, que é o emblema dessa união, o superior e o inferior. O Rabi Simeão, e o Rabi Eleazar, e o Rabi Abba, e o Rabi Yossi estavam um dia sentados sobre uma árvore, em um vale próximo ao lago de Genizarete. Rabi Simeão disse: quão agradável é a sombra dessa árvore. Certamente a beleza e a paz desse lugar são dignas de serem coroadas com alguma exposição da Torá. Então ele começou a expor, dizendo: está escrito, o rei Salomão fez para si uma liteira, que é uma pirion, de madeira do Líbano. Suas colunas eram de prata, seu dorso de ouro, seu assento de púrpura e seu interior estofado com amor pelas mais belas filhas de Jerusalém. Cântico dos Cânticos 3, 9 e 10. Interpretamos esse versículo da seguinte maneira: a Pirion simboliza o palácio abaixo, que é formado na semelhança do palácio acima. O santo bendito seja chama-o de Jardim do Éden, porque o criou para satisfazer o seu próprio desejo ardente de comunhão alegre e contínua com a alma dos justos, que aí tem a sua morada, sendo estas almas que não têm corpo nesse mundo. Todos eles ascendem e são coroados naquele lugar de perfeito deleite. E cada um tem o seu lugar designado de onde pode perceber o feitiço do Senhor. Ou seja, a palavra feitiço aqui é só uma alegoria, onde podem sentir o poder do Eterno. E participar de todas as deliciosas correntes e puro bálsamo, que é Apar-Sermon. Este Apar-Sermon simboliza o palácio superior oculto, enquanto a Pirion é o palácio inferior, que não tem permanência, até que seja obtido do palácio superior. As correntes do Apar-Sermon saem da esfera celeste e as mesmas que não têm corpos terrestres ascendem para absorver a luz, que delas emerge, e nelas se revelar. Por sua vez, as almas vestidas com vestes corpóreas e cobertas de carne ascendem de forma semelhante e são embebidas em nutrição. Mas a luz da esfera de Apirion
porque essa é a região que lhe pertence. E quando fazem, desce novamente. Ambos dão e recebem. Eles exalam suave aromas das boas ações que fizeram neste mundo e absorvem o perfume que ficou no jardim e do qual está escrito: com o aroma do campo que o Senhor o abençoou. Isso é o Gênesis 27, 27. Sendo o campo o jardim do Éden. E este jardim aparece em todas as almas, tanto aquelas que residem em corpos terreno, quanto aquelas cujos ser e alegria está no mundo de cima. E o versículo continua. O rei Salomão fez isto ele fez para a sua própria glória. Você pode perguntar, mas as almas do justo não compartilham com ele a alegria? Eu digo sim, certamente. Porque se eles, sua alegria, sem eles, sua alegria não seria nada, pois ter prazer em sua companhia é essencial de seu desejo e deleite. O termo rei Salomão refere-se ao rei, a quem pertence a paz, ou seja, ao rei superior, e não ao rei Salomão. E o termo rei simplesmente se refere ao rei Messias. As árvores do Líbano designam as árvores que Santo arrancou e plantou em outro lugar, como está escrito. Os cedros do Líbano que ele plantou. Isso é Salmos 104:16. A partir dessas árvores, o Apion foi construído. E os que são essas árvores, as árvores do Líbano, eles são os dias primordiais da criação. Cada um desses dias executa no Apion a parte que lhe foi atribuída pelo primeiro arranjo. A luz primitiva que foi armazenada separadamente foi retirada do lado direito e trazida para o Apirion por meio de uma certa fundação e desempenhou a sua função nele. Então, a palavra et, a gente pode ver que está no começo de Bereshit, e a gente vai ver que é o entendimento da Torá que esse et, ele, na verdade, não tem significado e nem lógica dentro da descrição dentro da Torá, ou seja, era algo que não poderia estar aqui se não tivesse um entendimento mais profundo. Mas que quando você separa essas letras, entende que dentro delas, aqui temos a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a última, o Aleph e o Tav, e entre elas existe todo o alfabeto hebraico. E aí surge, né, a questão de que tudo foi realmente criado por essas letras hebraicas e que o entendimento da própria Torá ele só pode ser obtido, pelo menos nos seus níveis mais profundos, sem que se cometa certos erros, principalmente interpretativos, que tudo deve ser visto, estudado, lido e até rezado em hebraico, por mais difícil que possa parecer para as pessoas. E são essas letras hebraicas também que vai fazer a configuração dessas almas. Ou seja, não adianta eu tentar mudar a forma que o Eterno escolheu, escolhendo outro idioma, outra filosofia, ainda que possa ser bonito e possa ser agradável muitas vezes aos olhos, porque senão nós não teríamos muitas pessoas distribuídas em vários tipos de pensamentos e essas pessoas não conhecem muitas vezes a linguagem do hebraico, a energia das letras hebraicas e acabam, então, distorcendo tudo que está sendo falado aqui. Veja, a gente está falando de almas, está falando de que esse Apirion que foi construído, na verdade, era um mundo de baixo, das almas de baixo, e que tudo isso é uma construção espiritual e não tem nada a ver com uma construção física, ainda que possa ter existido, assim como os sábios fizeram durante todas essas épocas, as codificações da Torá dentro de certos atos religiosos, por exemplo, trançar da halá, a lavagem das mãos, o Shabat, que se tem que ter alguns objetos, etc., são tudo, na verdade, codificações que
os sábios fizeram para não se perder esse entendimento mais profundo da Torá. Assim como tudo que estava lá no Beit HaMikdash, no templo sagrado, existia dentro daquele objeto uma questão metafórica escondida no mundo espiritual. O próprio Beit HaMikdash, assim como o Templo Móvel, ele também era uma descrição dos mundos superiores, ou seja, os mundos superiores físicos e espirituais, porque ainda que tenha uma Lua, tenha os planetas Mercúrio, Vênus, Sol, e outros planetas, todos esses planetas estão imbuídos de divindade. Quando se aprende a extrair a divindade, não ficar só na força do corpo do planeta, e é essa questão que tem que ser feita dentro da nossa internalidade, porque dentro de nós, cada um dos nossos órgãos, tanto externos como internos, estão ligados a esses sistemas espirituais, a esses planetas. Isso quer dizer que quando eu começo a fazer uma configuração interna, eu começo a entender a Torá de uma forma diferente, então também restabeleço a sincronia desses planetas que são chamados de sefirotes internos. Mas a gente deve entender que quanto à questão do que faz com que a vida existe na Terra pela projeção das forças, das rotações e do trabalho de cada planeta, dentro do meu sistema vai ser diferente, porque ele vai depender que eu acione a parte divina, tanto dentro de mim como no planeta, e que tudo isso existe, todo um trabalho a ser feito. Não era meramente se ter fé, não é meramente somente estudar, mas que eu aprenda a colocar em prática aquilo que eu estou estudando. Senão também não se troca nada por nada. Então é preciso também saber botar em prática essas questões, seja no nível que a pessoa consegue, se ela consegue meditar, se ela consegue rezar, se ela consegue entender o porquê fazer o Natilat Yadayim, que o Natilat Yadayim, você lava a mão para a purificação do corpo. Não, o Natilat Yadayim, o cabalista, é feito da seguinte forma: nós lavamos a mão para não recebermos para nós mesmos. Então, essa lavagem de mão, ela faz com que você não receba para si mesmo. Você lava as mãos e fala: Hashem, eu não desejo receber para mim mesmo, que é um dos grandes, as grandes barreiras para a humanidade, é essa, receber para si mesmo sempre. E se a pessoa não toma cuidado, logo ela está a cada minuto recebendo para si mesmo ou fazendo atos onde vão estar imbuídos dessas questões. A pessoa vai ser exaltada, não que ela não deva ser exaltada, mas o que tem dentro dela é que vai definir se essa exaltação ou aquilo que até não vai permitir para ela vai ser agradável, vai ser bom. A intenção daquilo é que vai definir o que realmente ela está recebendo ou não, se é bom ou se é ruim. E de um ponto para outro, para se chegar num ponto de receber para doar, é extremamente complexo. De doar por doar, ainda mais elevado. Mas para você cair de um ponto superior e descer para um ponto inferior, é muito rápido. A cada momento, você luta com esse ego, esse desejo de receber para si mesmo, e que você possa ser como criador. O criador, ele só doa. Ele não tem nada que a gente possa doar para ele. O que nós fazemos é simplesmente chegar no nível que tem que se chegar para ascendermos e conseguirmos sentir dentro dessa nossa psique, dentro da nossa alma, a força divina. Esse ascender também não respeita a ordem que nós entendemos em pular para um planeta ou outro. Não, tudo isso acontece dentro da alma do ser humano. É uma formatação interna que a pessoa vai tendo através do estudo do Zohar, e com muitos anos de estudo, então ela começa pouco a pouco a compreender esses sistemas e ela vai mudando certos aspectos, tudo sempre com a ajuda do Criador, porque para nós
tudo é impossível, nós não conseguimos sair do nosso nível de recepção.